Olá, estamos agora na frente B no módulo 3. Vamos trabalhar agora com semelhança de triângulos e o teorema de Tales. Então, na semelhança de triângulos, nós temos que lembrar que para que os triângulos sejam semelhantes, os ângulos têm que ser congruentes e os lados opostos aos ângulos congruentes sejam proporcionais. O desenho informa muito bem isso, né? Está dizendo que o triângulo da esquerda é semelhante ao triângulo da direita, se e somente se os ângulos A, D, B com E e o C com F são congruentes. E, além disso, nós temos a relação de proporcionalidade. O lado AB está para o lado DE, assim como o lado BC está para o lado EF, assim como o lado AC está para o lado DF. Temos alguns casos, né, de semelhança de triângulos. O primeiro caso, o caso mais comum até, é o ângulo-ângulo. Para que dois triângulos sejam semelhantes, é necessário que dois ângulos sejam congruentes. Porque se dois forem congruentes, o terceiro também será, correto? Então, se eu tiver dois ângulos num triângulo congruentes a dois ângulos no outro triângulo, os triângulos são semelhantes. Mas tem outros critérios, o lado, ângulo, lado. Então, vão ser semelhantes se tiverem dois lados, respectivamente, proporcionais, e se o ângulo formado por esses dois lados forem congruentes. Já no terceiro caso é lado, 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 né? Então, eles serão semelhantes se tiverem os três lados, respectivamente, proporcionais entre os dois triângulos. Então aqui temos um exercício, né, que fala a sombra de um prédio, muito comum esse tipo de exercício, né? Então a gente tem que identificar, mas esses dois triângulos montados do prédio e o do poste, eles são triângulos semelhantes? Então a gente analisa. Olhe bem, nós temos dois ângulos iguais a 90 graus, no do prédio e no do poste, e um outro ângulo que não sabemos quem é, mas ele é igual, ele é congruente ao triângulo do prédio, ao triângulo do poste. Alguém pode questionar, mas como é que tu sabe que é congruente? Porque a inclinação dos raios solares, independente se ele toca no prédio ou no poste, a inclinação dos raios solares formará o mesmo ângulo com o chão. Então nós temos um critério ângulo-ângulo. Aí basta a gente fazer a relação. A altura do prédio está para base, nem é a base do prédio, mas a distância um ponto e o prédio, no caso 15, assim como a altura do poste está como também a distância do ponto até o poste. Portanto, essa relação lá no final nos resulta em 25 metros. Já aqui nós temos também dois triângulos, né? Um triângulo pequeno com 10,5 e 1,5 e o triângulo grande com 10,5 mais 17,5 e a altura. Bom, aí questionamento, eles são semelhantes? Sim, porque os ângulos que tem no primeiro triângulo ou no triângulo pequeno são os mesmos ângulos que tem no triângulo grande. Consequentemente, nós temos aí a relação. A altura do triângulo grande está para a hipotenusa do grande, assim como a altura do pequeno está para a hipotenusa do pequeno. A altura do grande é o nosso objetivo, a hipotenusa do grande é o 10,5 mais 17,5, que é 28, a altura do pequeno 1,5 e a hipotenusa do pequeno 10,5. Então, no final, resulta que a altura do triângulo grande é 4 metros. Então, aqui, essa é uma questão muito interessante, tem que cuidar bem a pergunta dele. Depois de andar 5 metros numa escada rolante, uma pessoa percebeu que se deslocou 4 metros em relação à horizontal. O nosso primeiro desenho. Perfeito? Agora, tendo andado 10 metros na mesma escada, ele quer saber qual o deslocamento em relação à vertical. Em relação à vertical. Cuide bem. Bom, o que nós temos que analisar aqui? São semelhantes, isso eu não tenho dúvida. Mas olha o que está acontecendo aqui. A hipotenusa do pequeno
multiplicado por 2 me dá a hipotenusa do grande. Então, a altura do pequeno multiplicado por 2, que a proporcionalidade tem que ser a mesma, vai me dar a altura do grande. Então, o cara vai lá e pá, marca 8. Cuidado, ele não quer em relação à horizontal, ele quer o deslocamento em relação à vertical. Esse deslocamento em relação à vertical nada mais é que o cateto do triângulo grande. Cateto do triângulo grande. Então, nós podemos aplicar aí a relação de cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, e nós chegaremos, então, em 6 metros, que é esse deslocamento em relação à vertical. É uma questão que envolve retângulo, né, com triângulo. Então, a gente começou a disponibilizar os dados do problema. Então, o AB vale 8, ele informou no enunciado. O BC, ele vale 10, informou no enunciado. A base do retângulo é 6, está no desenho. E o questionamento, o que a gente tem que encontrar? O comprimento BE. Então, nós vamos chamar de x. Quer dizer que a partezinha lá de cima, o AE, será 8 menos x. Correto? Então, o que nós temos ali? Dois triângulos semelhantes. Aliás, nós temos 3 triângulos semelhantes, né? O triângulo grandão, o ABC, o triângulo médio, o ADE, e o triângulo pequenininho, o C, o D e o F. Mas nós vamos trabalhar com o triângulo grande e o triângulo médio. Então, pegamos ali a AB, né, está para BC, ou seja, do triângulo grande, assim como AE, que é a altura do triângulo médio, está para a base do triângulo médio. Colocando os valores que a gente tem no nosso desenho, chegaremos então no final em x igual a 3,2 metros. É a questão do poço. Então, olha o desenhozinho ao lado, né? Temos a pessoa, temos o poço, e nós formamos ali 2 triângulos, né? Muito bem definidos. Um dos triângulos é a altura da pessoa e a distância da pessoa até o poço, e a outra seria quem? A altura do poço e a base do poço. Então, nós temos aí 2 triângulos semelhantes. Então, nós podemos tirar que a altura do poço está para a base do poço, assim como a altura da pessoa está para a base da pessoa. Então, nós fizemos a relação, multiplicamos cruzado e encontramos, então, 3,52 metros. Aqui já temos a questão do teorema de Tales, né? O teorema de Tales, eu tenho 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais. O que origina através do teorema de Tales? Que a razão entre os segmentos formados nessas 2 transversais ela é constante. Então, se eu tenho o AB relacionado com DE, eu pego o BC, relaciono com EF, pego o AC, relaciono com DF. Então, eu tenho essas relações entre segmentos, eles são sempre constantes. Então, notem essa questão. Então, só que tem um detalhe inicial, nós temos que transformar esse número misto em uma fração. Então, vamos lembrar como é que se faz essa transformação. 1/5 nada mais é do que pegar o denominador, multiplicar por esse primeiro 1 e somar ao segundo 1. Nós temos, então, no numerador 6, no denominador 5. Então, 1/5, número misto, é a mesma coisa que 6/5. Então, nós temos a relação. X está para 15. Peguei os 2 segmentos que deram origem na transversal da esquerda e vou pegar os 2 segmentos da transversal da direita. O segmento de cima é 6/5 e o de baixo é 3. Então, multiplicando o cruzado, chegaremos então em x igual a 6. Então, notem aqui, nós queremos aqui descobrir qual é o valor do A, do B e do C, né? Então, nós temos 2 paralelas, R e W, cortadas por 2 transversais. Então, nós podemos aqui tirar a relação. A está para 18, B está para 24, C está para 33. Estas razões têm que ser iguais. Agora, não conseguiríamos descobrir nem o A, nem o B, nem o C somente com essas 3. Então, pegamos uma que totaliza esses 3 segmentos. Da direita, A mais B mais C,
e no da esquerda 18 mais 24 e mais 33. Então nós somamos, o A mais B mais C é 100, o 18, 24 e o 33 somados é 75 e tiramos as relações. Então pegamos a primeira relação para descobrir o A, né? Achamos o A24. Pegamos a primeira e a terceira para encontrar o B, 32. E pegamos a primeira e a quarta relação e encontramos o valor do C, 24, 32 e 44. Então aqui nós temos uma questão na qual ele não fornece o desenho, que fique bem claro isso, né? O desenho a gente tem que bolar. Nós temos então 3 ruas paralelas cortadas por 2 transversais. Dá todos os valores indicados na figura e a relação direta do teorema de Tales, né? Chegamos então em x igual a 72 metros. Então aqui nós temos o teorema da bissetriz interna, né? Então aqui nós temos o AS, né, que é um segmento que divide então aquele ângulo A em 2 ângulos, tipo A meios e A meios. Então nós temos aí uma bissetriz interna. Essa relação nos dá que o lado oposto deste ângulo, que no caso é o x, está para C, assim como o lado oposto no segundo triângulo, que é o y, está para B. Então é uma relação bem interessante. Temos que identificar no teste que nós realmente caímos num teorema da bissetriz interna, tipo esse exemplo. O CD é uma bissetriz e é uma bissetriz interna. Ele fornece todos os valores, 4, 3, 2, e questiona o valor do x. Então, como é bissetriz interna em C, nós temos então 3 está para 4, assim como 2 está para x. Cruzando, o x é 8 terços. Outra relação bem interessante é a razão entre áreas, né? Então eu tenho 2 triângulos que são semelhantes e ele é dado pelo quadrado da razão de semelhança entre eles. Muito importante isso, o quadrado da razão de semelhança entre eles. Então nós temos uma relação, por exemplo, 2 triângulos, eles são semelhantes, então nós temos ali a área do triângulo maior está para a área do triângulo menor, assim como a constante de proporcionalidade que chamamos de K elevado ao quadrado. Então tu vai achar essa constante de proporcionalidade, se é dobro, triplo, quádruplo, seja lá o que for, e depois tu vai elevar ao quadrado para ter a razão entre as áreas de 2 triângulos chamados semelhantes. Então aqui nós temos um caso, né? E nós temos então 2 triângulos retângulos, ABC e DEC, e pede a relação entre a área menor pela área maior. Então o primeiro passo seria nós remontarmos esse desenho da seguinte forma: um triângulo maior, um triângulo menor. Eles são semelhantes? Sim, porque 2 ângulos internos do triângulo maior tem no triângulo menor, então eles são triângulos semelhantes. Que é a relação entre áreas. Então nós temos que achar a constante de proporcionalidade. Então pegamos quem? O lado menor do triângulo menor está para o lado do triângulo maior. Por que não ao contrário? Porque ele quer a razão entre a área menor e a área maior. Então essa razão dá 1/2, essa proporcionalidade me dá 1/2. Então o que nós queremos? Nós queremos a razão entre as áreas. Ora, razão entre as áreas nada mais é do que a constante de proporcionalidade elevado ao quadrado. Ou seja, a razão entre a área menor e a área maior é 1/4. Gente, nós temos boa quantidade de exercícios aí para trabalhar, tá? Então vamos trabalhar, vamos fazer exercícios, tiramos as dúvidas nos plantões e tudo mais, certo? Então vamos lá. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Até mais.